A Sombra e os Deuses, Arquétipos, Espaços e Mitos em Guerra. A estrutura narrativa de Invencível configura-se como uma dramatização simbólica do processo de individuação junguiano, no qual persona, sombra e self colidem em conflito arquetípico. O protagonista, Mark Grayson, transita entre a persona heróica e a sombra genética herdada de sua origem viltrumita, desenhando uma trajetória que espelha o embate interno entre a máscara social e os impulsos inconscientes primitivos. O enredo funciona como metáfora da cisão psíquica entre o ego idealizado e os conteúdos sombrios recalcados. A Terra emerge como uma projeção do inconsciente coletivo, um campo simbólico de tensões entre ordem aparente e caos latente. Espaços como escolas, trens e ruas ressoam como imagens da persona civilizada, continuamente violada por explosões de violência brutal, manifestação da sombra reprimida. Essa dualidade enfatiza o conflito essencial da consciência moderna, a tentativa de negação da barbárie interna que insiste em emergir. O lar dos Grayson representa o self desestabilizado. Seus compartimentos encenam regiões do psiquismo. A superfície doméstica oferece segurança ilusória, enquanto o porão, local do traje viltrumita oculto, simboliza o recalque ativo da sombra. O espaço sideral, por sua vez, configura o inconsciente cósmico, repositório de imagens míticas e potências arquetípicas, como os viltrumitas, que se erguem como deusas guerreiros semelhantes a Ares, expressão do arquétipo do pai terrível. As cores reforçam tensões psíquicas. O vermelho persistente remete à pulsão destrutiva, a sombra em sua manifestação crua. O azul, do traje de Mark, simboliza a persona heróica ainda em formação, frágil e idealizada. A trilha sonora também carrega polaridades simbólicas. Músicas nostálgicas evocam o elemento ânima, enquanto sons distorcidos e agressivos remetem à força mitos universais com sofisticação simbólica. Omni-Man encarna o arquétipo do tirano filicida, evocando Cronos ao devorar simbolicamente sua descendência. Mark se posiciona como herói órfico ou quixotesco, cuja resistência desafia a lei patriarcal instituída. Essa oposição é o coração arquetípico do conflito narrativo. O embate entre a juventude transformadora e a velhice destrutiva do arquétipo Sênex corrompido. A queda de Nona assume contornos luciferianos. Trata-se do portador da luz que degenerou em força destrutiva, não por ausência de racionalidade, mas por hipertrofia do ego desvinculado do self. Sua violência não é gratuita, mas expressão de uma racionalidade dissociada da empatia, reiterando a crítica à sombra do progresso sem ética. O sangue, elemento recorrente, não é mero artifício estético. Representa o sacrifício iniciático exigido pelo processo de transformação psíquica. Cada explosão de violência marca o colapso de uma persona e o nascimento possível de uma nova configuração do ego, mais integrada com seus conteúdos inconscientes. Dessa forma, a primeira temporada de Invencível funciona como alegoria contemporânea do drama junguiano da individuação. Ao explorar a tensão entre persona e sombra, pai e filho, civilização e destruição, a série imobiliza arquétipos ancestrais em uma linguagem estética extrema e eficaz, operando como mitologia moderna do inconsciente coletivo. Ambientes como sistemas reforçadores. A perspectiva comportamental de B.F. Skinner permite compreender os ambientes da série como contextos de controle operante, onde respostas são modeladas por reforçamentos e punições sistemáticas. O planeta Viltrum exemplifica uma cultura construída sobre esquemas de reforço positivo e punições extremas, onde a dominação é condição para a sobrevivência e a fraqueza, objeto de erradicação. O sistema viltrumita utiliza estímulos discriminativos rigorosos. Poder é reforçado como valor supremo, enquanto empatia ou resistência são punidas com eliminação. Isso estabelece um esquema operante em que comportamentos violentos são consistentemente reforçados. A Terra, percebida como fraca, torna-se alvo de correção violenta. O massacre promovido por Nolan segue o ciclo clássico de antecedentes, respostas e consequências. A percepção da fraqueza, antecedente, o ato de destruição, resposta, e a suposta purificação identitária, consequência reforçadora.
No contexto terrestre, instituições humanas tentam exercer controle semelhante, mas falham em suas contingências. O Pentágono e sua burocracia agem como fontes de reforço intermitente, contratando vilões para deter outros vilões, prática que, ao invés de extinguir comportamentos problemáticos, os consolida. Isso se alinha à crítica skinneriana das punições inconsistentes e da ausência de reforçamento diferencial adequado. A prisão de segurança máxima também atua como ambiente reforçador. Nela, personagens como Battle Beast buscam violência como reforçador primário, enquanto outros, como Allen the Alien, são punidos por demonstrações de empatia ou crítica. Trata-se de um sistema em que os valores humanitários são punidos e a agressividade instrumental como reforçadores simbólicos explicitam um mecanismo de reforço secundário, notoriedade como prêmio por condutas destrutivas. A espetacularização das batalhas, assim como o destaque a figuras ambíguas, reproduz o funcionamento das redes sociais contemporâneas, nas quais o comportamento desviante é constantemente reforçado pela atenção coletiva. A engenharia comportamental se estende ao projeto Reaniman, que representa o uso do reforçamento mecânico da obediência. Corpos ressuscitados são desprovidos de vontade, respondendo a comandos como organismos operantes, sem agência. A série denuncia, assim, a automatização do comportamento, em contextos de controle extremo, evidenciando a distorção ética das contingências aplicadas. Nolan, como agente punitivo, incorpora o reforço negativo como modelo de controle. Ao eliminar ameaças e corrigir desvios pela destruição, reforça o comportamento submisso de seus alvos. Contudo, Mark rompe esse ciclo ao resistir mesmo diante da punição, indicando uma resposta incompatível com o esquema viltrumita, sinal de emergência de um novo repertório comportamental. A análise comportamental revela que o universo de Invencível está estruturado sobre contingências disfuncionais, que reforçam violência e punem empatia. Isso não ocorre por falha do indivíduo, mas por um arranjo ambiental que favorece respostas destrutivas. Assim, a série torna-se alegoria crítica dos sistemas de controle social que operam nos bastidores da cultura. A jornada de Mark rumo à integração. A trajetória de Mark Grayson pode ser compreendida como um rito de passagem junguiano, onde o herói pueril é confrontado com as dimensões sombrias de sua herança, sendo forçado a abandonar a ilusão heróica para integrar sua totalidade psíquica. O colapso da persona é o primeiro estágio. Sua identidade heróica, construída sob ideais frágeis, desmorona ao descobrir a natureza violenta de seu pai. Nolan representa a sombra projetada do ego de Mark, a força destrutiva, o arquétipo do pai tirânico que precisa ser enfrentado para que ocorra a diferenciação do self. A batalha entre ambos é simultaneamente física e simbólica. O combate externo reflete o embate interno entre submissão e autonomia, entre herança e escolha. As figuras femininas desempenham papéis essenciais no equilíbrio anímico do protagonista. Amber representa o ânimos pragmático, voltado para a ação concreta e os vínculos reais, enquanto Eve encarna o ânimos criador, capaz de transformar dor em potência. A coexistência dessas forças permite a Mark articular uma subjetividade menos idealizada e mais complexa. O ápice da jornada ocorre quando Mark recusa o destino viltrumita. Esse gesto não é apenas político ou afetivo, é psicológico. Trata-se da renúncia ao ego idealizado em prol da integração da sombra, sem submissão a ela. O sofrimento físico que acompanha a escolha simboliza o preço do processo de individuação, sempre marcado por dor, não mata perda sua sombra, e mas a reconstrução. escuta. A frase, ainda tenho tempo, condensa o reconhecimento de sua limitação atual e a esperança de transformação. Essa aceitação parcial da sombra é o passo inicial para o self.
Não se trata de redenção imediata, mas de abertura à totalidade. A série recupera o princípio junguiano de que a sombra é um caminho necessário à evolução psíquica. Mark não se torna invencível ao derrotar inimigos, mas ao suportar a dor de sua ambiguidade interna. O verdadeiro herói é aquele que caminha com sua sombra sem se perder nela. Jung enfatiza que quem não enfrenta sua sombra torna-se seu escravo. A narrativa mostra que a violência extrema não é apenas ameaça externa, mas índice da brutalidade que cada sujeito carrega. Mark sobrevive não por força, mas por reconhecimento dessa verdade, operando um gesto simbólico de maturidade. Assim, Invencível torna-se uma metáfora contemporânea do drama eterno entre herança e liberdade, sombra e luz, pai e filho. Sua potência reside em articular, com imagens impactantes, o mais íntimo dos conflitos humanos, o enfrentamento de si mesmo.